O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Continuação do capítulo 2. Noções elementares de Espiritismo. Comunicação com o mundo invisível. Sendo admitidas a sobrevivência e a individualidade da alma, o Espiritismo se reduz a uma só questão, principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência, e uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de grande número de problemas. Fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, poderoso elemento de moralização. O que gera dúvida na mente de muitas pessoas sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que elas fazem do estado da alma depois da morte. Imaginam que a alma é um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas acessível ao pensamento, que se evapora e vai não se sabe para onde, mas para lugar tão distante que se custa a compreender que ela possa voltar à Terra. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes nada terão de incompatível com a razão. Estando em perpétuo contato, os mundos visível e invisível reagem incessantemente um sobre o outro, porquanto, desde que houve homens, houve também espíritos. E, já que estes têm o poder de manifestar-se, deviam tê-lo igualmente em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram grande desenvolvimento e adquiriram maior caráter de autenticidade, porque era intenção da providência pôr termo à praga da incredulidade e do materialismo, por meio de provas evidentes, permitindo aos que deixaram a Terra vir atestar sua existência e revelar-nos sua situação, feliz ou infeliz. As relações entre os mundos visível e invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os, de modo perceptível, por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. As manifestações espontâneas ocorrem inopinadamente e de improviso. Produzem-se muitas vezes entre as pessoas mais estranhas às ideias espíritas, as quais, por isso mesmo, não tendo meios de explicá-las, as atribuem a causas sobrenaturais. As que são provocadas dão-se por intermédio de certos indivíduos, dotados para isso de faculdades especiais e designados pelo nome de médiuns. Os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, pela vista, pela audição, pelo tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, pela escrita, desenho, música, etc. Às vezes, os espíritos se manifestam espontaneamente por pancadas e ruídos. É, muitas vezes, o meio que empregam para atestar sua presença e chamar sobre si a atenção, tal como nós, quando batemos para avisar que alguém está à porta. Alguns não se limitam a ruídos moderados, chegando mesmo a produzir estrondos semelhantes aos de louças que se quebram, portas que se abrem e fecham com fragor, móveis lançados ao chão, chegando alguns a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos.
Revista Espírita, maio, junho e julho de 1858. O Espírito Batedor, de Bergzabern. Idem, agosto de 1858. O Espírito Batedor, de Belsdorff. Idem, março de 1860. O Padeiro de Dieppe. Idem, abril de 1860. O Fabricante de São Petersburgo. Idem, agosto de 1860, o Trapeiro da Rua de Noyers. O perispírito é matéria etérea, embora invisível para nós no estado normal. Em certos casos, o espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. É assim que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, que, invisível quando muito rarefeito, se torna visível por condensação. Os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se quase sempre com as aparências que tinham em vida e que os podem tornar reconhecidos. A visão permanente e geral dos espíritos é muito rara, mas, em compensação, as aparições isoladas são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. Parece que o espírito tem pressa, quando deixa o corpo, de ir rever seus parentes e amigos, como se quisesse adverti-los de que já não se encontra na terra e dizer-lhes que ainda vive. Se passarmos em revista as nossas reminiscências, veremos quantos fatos autênticos dessa ordem se passaram conosco, sem que os percebêssemos, não só à noite, durante o sono, como também em pleno dia e em completo estado de vigília. Outrora consideravam tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e os atribuíam à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os lançam à custa da imaginação. Desde, porém, que a ciência espírita nos deu a chave para explicá-los, ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertencem à classe dos fenômenos naturais. Era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo quando vivo, e é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta, agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente, se considerarmos que entre nós os mais possantes motores se alimentam dos fluidos mais rarefeitos e, mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com o auxílio do seu perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem. Não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente, quando quer manifestar-se, o espírito se serve do corpo do médium, de cujos órgãos se apossa, fazendo-os agir como se fossem seus, por um eflúvio com que ele os envolve e penetra. No fenômeno designado pelo nome de mesas girantes e falantes, é ainda pelo mesmo meio que o espírito age sobre o móvel, seja fazendo-o mover-se sem significação determinada, seja produzindo golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômeno designado pelo nome de tiptologia. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se serve, como faz com o lápis, para escrever. Ele lhe dá uma vitalidade momentânea pelo fluido com que a penetra, mas não se identifica com ela. Logo, as pessoas que, presas de emoção, abraçam a mesa quando veem a manifestação de um ser querido, praticam um ato ridículo, porque é exatamente como se abraçassem a bengala de que se serve o indivíduo para bater. O mesmo podemos dizer relativamente àquelas que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse encerrado na madeira, ou como se a madeira se tivesse tornado espírito.
Quando se produzem comunicações por esse meio, deve-se ter em mente que o espírito não se acha na mesa, mas ao lado do móvel, como o faria se fosse vivo, e tal como o veríamos se nesse momento ele pudesse tornar-se visível. Dá-se o mesmo com as comunicações por escrito. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se levanta do solo e flutua no espaço, sem ponto de apoio, o espírito não a suspende com a força do braço, mas a envolve e penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios de papel. Penetrando a mesa, esse fluido lhe dá momentaneamente maior leveza específica. Quando a mesa descansa no solo, acha-se em caso análogo ao da campânula pneumática, sob a qual se fez o vácuo. São simples comparações para mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente em seu lugar e somente lhe dar, por uma corrente fluídica, o impulso preciso para que ela se mova, segundo a sua vontade. Nas pancadas que são ouvidas na mesa ou em outra parte qualquer, não é o espírito quem bate com a mão ou algum objeto. Ele lança, sobre o ponto de onde parte o ruído, um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico e modifica os sons, como se pode modificar os que são produzidos pelo ar. Assim, facilmente se compreende não ser mais difícil ao espírito erguer uma pessoa do que levantar um móvel, transportar um objeto de um para outro lugar ou atirá-lo a qualquer parte. Esses fenômenos são produzidos pela mesma lei.